Se você quiser que algo seja feito, dê alguém sem tempo. Já ouviu essa frase, esse ditado? Outro dia eu estava num concerto musical e aí o maestro disse isso lá numa apresentação e um dos amigos meus que estavam lá falou: Caramba, adorei essa frase, nunca tinha ouvido. E é uma frase que eu ouço bastante por trabalhar com gestão de tempo, com produtividade. Eu ouço bastante isso, né? E eu quero trazer um pouco um olhar sobre essa frase, que é uma proposta de um novo caminho. Eu não quero desconstruir, mas eu quero apontar para você os perigos dessa frase, porque se nós acreditarmos que nós precisamos estar o tempo inteiro ocupados no sentido de sempre sobrecarregados, porque é só assim que a gente vai conseguir priorizar, a gente tende a não fazer boas escolhas. E você sabe aqui que eu falo muito sobre gestão das escolhas, né? Como fazer escolhas melhores. E o tempo inteiro é esse desafio. Né? As nossas vidas vão mudando de rotina, vão mudando de cenário, a gente precisa o tempo inteiro estar consciente sobre as escolhas que a gente vai fazer. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa frase, como que ela pode te atrapalhar e quais novos caminhos você pode ter mudando um pouco a perspectiva desse olhar, porque essa mesma frase, essa mesma crença ou esse mesmo ditado pode trazer um olhar diferente sobre a questão do tempo. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Se você está aqui a primeira vez, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque todas as semanas eu lanço vídeos novos aqui para falar sobre como ter tempo para tudo, que é importante para você, sem precisar abrir mão da performance e dos resultados. Então, de onde vem esta frase? A primeira vez que eu vi essa frase, eu atendi a um cliente e eu lembro dele falar essa frase de forma muito orgulhosa. Ele falava assim: olha, se você quiser que algo seja feito, dê a alguém que esteja sem tempo, porque essa pessoa, por tão sobrecarregada que ela está, ela vai arrumar um tempo para lidar com aquilo lá, mesmo no meio de um monte de coisa. E se a gente olha para o outro lado, é assim, alguém que está sem tempo, o que tende a fazer? A procrastinar um pouco que tem, né? Porque já que eu tenho todo o tempo do mundo, isso bate muito lá na lei de Parkinson, né? Que diz o seguinte: nós vamos estender uma tarefa pelo tempo que nós estivermos ou que nós tivermos disponibilidade para executá-la. Então imagina que eu tenho uma atividade para um dia inteiro de trabalho. Eu não vou tendenciosamente executar essa atividade no começo do dia, porque eu tenho o dia inteiro para executar. Diferentemente de alguém que está com muita atividade. Essa pessoa, ela vai, por conta do volume, arrumar uma forma de se organizar, de priorizar para encaixar as prioridades ali do dia dela. E a minha jornada dentro desse tema de produtividade e gestão de tempo, ela surge no contexto dessa frase. Se você parar para pensar e eu olho a minha jornada, ela surge nesse lugar. Por quê? Porque o que me forjou a aprender a desenvolver a capacidade de me organizar, de priorizar, foi ter um alto volume de coisas e não ter para quem delegar, não ter para quem terceirizar determinadas atividades. Então eu precisava pegar todo aquele meu volume de coisas que aparentemente não cabiam num dia e eu falo, peraí, agora com esse volume não dá para eu me organizar do jeito que eu me organizava. Eu vou precisar fazer outras coisas. E o grande ponto dessa frase ou dessa crença não é o lado positivo dela, porque parando aqui para analisar, quando eu, ao ter um volume muito grande de coisas, passo a começar a priorizar, isso é bom. O grande problema é quando essa visão de ter muitas coisas ser a premissa para eu conseguir me organizar começa a não funcionar. Em que sentido? Quando eu passo, naquele momento da minha carreira, a ter muito mais volume do que tempo, ou muito mais volume do que espaço na minha agenda para poder executar essas coisas, eu passo a desenvolver uma série de técnicas, aprender uma série de técnicas, combinar uma série de técnicas na minha própria metodologia. Só que, junto com essa minha habilidade sendo adquirida, eu comecei a ter alguns problemas. Quais foram esses problemas? O primeiro problema, que é um problema invisível, eu diria, é eu comecei a ficar muito bom nisso. Muito bom de organizar, muito bom de executar, muito bom de velocidade de execução, inclusive. O que me levou a centralizar cada vez mais, porque eu sempre fui a pessoa que conseguia fazer mais rápido, que conseguia fazer melhor. Então, a minha alta capacidade de priorização por conta da falta de tempo mesmo de execução, então precisava priorizar, fazer escolhas, parará, me levou a centralizar muito. Essa centralização me gerou um excesso de responsabilidade, que por sua vez transformou essa minha centralização numa centralização tóxica para mim. Comecei a me sobrecarregar.
essa minha habilidade me trouxe uma geração de dependência nos outros. Então, eu comecei a ficar muito indispensável para as outras pessoas, indispensável para os projetos, o que me colocava em todas as reuniões, o que me colocava em todos os projetos, o que me colocava em todas as demandas, porque se as pessoas pensavam em alguma coisa, provavelmente eu estaria envolvido, porque eu estava presente em todas as coisas. Porque eu consegui estar presente em todas as coisas até que eu não consegui mais. Até que o meu corpo não deu conta. Até que eu estava cansado demais. Até que eu estava sobrecarregado demais. Até que eu estava sobrecarregado mentalmente demais. E excesso de responsabilidade também. O que me gerou também uma dificuldade em delegar, porque pensa, se eu, por conta da minha habilidade desenvolvida, porque eu não tinha, eu estava num contexto que eu não conseguia dar conta. Eu me tornei alguém muito bom, não conseguia mais delegar, porque como é que eu posso delegar se ninguém é melhor do que eu? Então, diminuiu a possibilidade de eu acreditar no potencial das pessoas, por mais que eu tivesse desenvolvido esse potencial, por mais que eu tivesse desenvolvido essa habilidade. Isso começou a me fazer envolver em várias coisas que eu não precisava estar envolvido. E essa é uma das grandes dificuldades dos executivos, dos empresários, dos empreendedores, das pessoas de alto impacto, das pessoas que têm uma capacidade técnica muito boa. Elas se tornam indispensáveis, elas passam a se ocupar de uma série de coisas de que algumas coisas delas elas de fato precisam se ocupar e outras não, que poderiam ser delegadas. E elas acabam participando de tudo. E quando eu participava de tudo, quando você participa de tudo, você naturalmente desparticipa de outras coisas. E aqui tem o ponto-chave das escolhas. Porque quando nós vamos escolhendo nos envolver, quando nós ficamos bom em dar conta de várias coisas, ou quando a gente fica muito bom de priorização, porque hoje eu posso dizer que no meu contexto, depois de 20 anos trabalhando com o mundo corporativo, 20 anos trabalhando com negócios, desses 20, os últimos 4 só com treinamento e desenvolvimento de líderes, de executivos, de empresários para gestão de tempo e liderança, eu adquiri uma capacidade de priorização muito grande, principalmente porque nos últimos 4 anos eu trabalho sozinho. Então, não dá para eu fazer tudo. E o volume de coisas que eu tenho é brutal, é gigante. Hoje, por exemplo, eu tinha na minha lista de tarefas 54 atividades, 54 tarefas, antes de vir gravar esse vídeo aqui. Agora sobraram 8, que tem a ver com essas gravações que eu estou fazendo hoje. Então elas serão eliminadas ao final da gravação. Quando eu olho para essas 54 atividades no começo do dia, hoje eu tenho recurso técnico para poder saber qual fazer primeiro e qual fazer depois, para que me sobre só no final do dia 8 que dependem dessa execução, que não daria para fazer antes. Agora, quando lá atrás eu não tinha habilidade, 30, 20, 10 tarefas eram demais, porque eu não sabia a ordem pelas quais eu deveria executar. Então, conforme você vai ficando melhor, você pode entrar numa crença ou numa linha de que, eu dou conta de mais coisa, pode me passar mais coisa. Então eu não deixaria atividades para amanhã, atividades para depois, eu tentaria fazer tudo no mesmo dia. E conforme eu vá tentando fazer coisas no mesmo dia, o maior perigo de todos é eu abrir mão de tudo que é além do trabalho. Porque lembra, se eu estou despriorizando algumas coisas, talvez algumas sejam profissionais, mas algumas sejam pessoais. Sua família, seu descanso, sua presença familiar, né, mais do que a família, sua saúde, né? Quantas pessoas querem arrumar um tempo para fazer atividade física e não conseguem? Quantas pessoas querem arrumar um tempo para fazer uma leitura e não conseguem? Então, é importante dizer que essa alta capacidade de priorização ela é uma faca de 2 gumes. Não pode ser confundido alta performance com fazer tudo sozinho ou dar conta de tudo. Algumas coisas a gente vai precisar fazer sozinho. Eu estava conversando hoje com uma empresa que é uma empresa de prospecção. Eu estou terceirizando a prospecção, parte da prospecção dos meus clientes empresariais. Então, processo de automação. E eu dizia para essa empresa que tudo que é automatizável na minha empresa, eu vou automatizar. Porque eu sou uma empresa de uma pessoa só. Eu tenho os meus parceiros humanos que trabalham com mídia, que trabalham com algum conteúdo. Eu tenho minhas inteligências artificiais que me auxiliam em cortes de vídeos, que me auxiliam em criação de conteúdo. E eu tenho as empresas que eu estou plugando agora, que são empresas que vão me ajudar na prospecção de clientes empresariais. Para que eu não fique fazendo essa prospecção manualmente, eu crio um processo automatizado para me ajudar a ganhar tempo, a ganhar volume, a ganhar escala. Então,
A alta performance, ela passa também por nós reconhecermos que nós precisamos colocar o nosso tempo e nossa energia nas coisas que vão trazer resultado para nós. Então, se nós quisermos manter o nível de resultado, se nós quisermos manter o nível de entrega, a gente precisa escolher fazer aquilo que gera impacto e não aquilo que nos ocupa, porque ser produtivo é diferente de ser ocupado. Porque o super ocupado é aquela pessoa que está o tempo inteiro distraída, não consegue ter um momento de foco. É aquela pessoa que abre mão de criatividade, abre mão de relações, porque está focada em executar, porque afinal de contas, a gente só é útil quando a gente produz, quando a gente faz. Não quando a gente está pensando numa estratégia, não quando a gente está criando uma relação diferente. Então é importante que nesse momento você entenda que a sua agenda ou você ter mais ou menos tempo vai depender não só de você saber priorizar, mas você saber priorizar as coisas certas. Por quê? Se você quer que algo seja feito de alguém sem tempo, na verdade, o sem tempo, você pode estar sem tempo, mas com a agenda cheia de bobagens. E a nossa agenda, ela precisa sim estar 100% ocupada. Li outro dia de um amigo meu uma passagem. Não vou conseguir dizer quem é o autor, porque eu não tenho certeza e ele não mencionou lá no texto, mas dizia assim: a nossa agenda não pode ter tempo livre. Eu achei interessantíssimo, e é verdade. Falava pro meu filho isso ontem. Ele estava falando assim: quero curtir preguiça. Curtir preguiça? Veja que a preguiça, ela é um pecado capital e ela nos leva para procrastinação, ela nos leva muitas vezes para inutilidade, ela nos leva muitas vezes por nós não colocarmos a serviço os dons e talentos que nós temos. Veja, eu não estou dizendo que o seu tempo de lazer é um tempo que você precisa trabalhar, fazer coisas, não é isso. Mas pense o seguinte, ao invés de curtir preguiça por meia hora, por que você não liga para uma pessoa que você ama que você diz que não tem tempo? Por que você não vai ler um livro? Não para aprender alguma coisa, mas para se desconectar de uma forma diferente. Por que você não vai fazer uma oração? Por que você não vai eventualmente assistir um conteúdo que eleve a sua alma, o seu espírito? Então veja, como a gente usa as nossas 24 horas. É muito interessante você fazer um exercício, e eu quero trazer esse exercício para a gente poder olhar para a produtividade com consciência, que a primeira coisa é você é produtivo porque você sabe usar o seu tempo com sabedoria. Você sabe usar o seu tempo com aquilo que importa para você. E aqui eu queria fazer um exercício com você que é olhar para um dia típico seu. Quantas horas você dorme? De que horas a que horas você dorme? Quando eu começo a fazer essas perguntas para mentorados meus, eles acham um pouco estranho esse tipo de pergunta. Quantas horas você dorme por dia? Existe uma frequência regular? Segundo, qual é o seu horário de trabalho? E você pode ter horários variados. Então, por exemplo, eu trabalho, por exemplo, das 8 até as 10h30, aí eu dou uma meia hora de respiro, aí trabalho das 11 ao meio-dia, aí almoço, aí quando dá 1h15 eu volto a trabalhar, 2h30 eu dou uma respirada. Eu faço horários flexíveis para que eu possa acoplar o que importa na minha vida. Porque, por exemplo, das 6 da manhã às 8 da manhã eu fico com meu filho mais novo, para que a minha esposa possa ir à missa, para que a minha esposa possa fazer a atividade física dela, para que ela tenha a rotina dela. Das 4 da manhã às 6 da manhã, o meu ritual matinal. Então faço minha oração, leio meu livro, faço a minha atividade física, o meu milagre da manhã. À noite, das 7 até as 8, a gente tem um momento nosso de família, onde a gente janta, a gente faz a nossa oração, colocamos as crianças para dormir. Eventualmente eu posso trabalhar, em uma semana mais pesada eu trabalho um pouco mais. Não é sobre horas trabalhadas, não é sobre horas aproveitadas, mas é como nós aproveitamos o nosso dia inteiro, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Ah, Stênio, mas isso é muito pesado porque isso vai me sobrecarregar? Não. Na verdade, você vai colocar tempo na sua agenda para tudo que é importante para você. Utilizar a técnica de blocos de tempo e foco vai te liberar tempo. E é natural que nesse processo você precise dizer mais nãos. Vi o post de uma amiga minha que casou no civil essa semana. E acho que ela sentiu o peso de começar a ter que dividir o tempo com outras pessoas. Pessoas que importam.
Quando a gente casa, o tempo não é mais só nosso. Quando a gente tem filho, o tempo não é mais só nosso. E a gente precisa olhar para o nosso tempo priorizando tudo aquilo que é importante para nós. O trabalho é importante, estou aqui focado. Antes de sair, falei para minha esposa, olha, nas próximas 2 horas, 2 horas e meia, não me chama, não me interrompe, porque eu vou focar aqui e vou produzir uma série de conteúdos para o mês. Então, quando for determinada hora, eu volto para casa. Tá bom? Não, tá bom. Se for algo urgente, me liga, tá tudo certo. Falei para ela. Então percebe que a gente vai blocando as coisas, nos comunicando para ter mais tempo. Então, o meu convite para você é não se ocupar do ponto de vista de inutilidades, mas se ocupar do que importa para você. A partir desta frase, a partir deste ditado de que você só vai ter algo resolvido se você der a alguém sem tempo, é a faísca, a fagulha para você aprender a priorizar, mas entendendo que priorização é essa. Quanto tempo você investe com a sua família por dia? Quais são os momentos? Então pensa que nós temos uma coluna da sua agenda. Então existe um horário de acordar, existe um horário da sua atividade física, seja ele de manhã, à tarde, à noite, não importa. É o horário que você decidir. Por isso que eu acredito tanto em seu tempo, suas regras. Use o seu tempo com sabedoria, marcando na sua agenda tudo o que importa para você. Principalmente olhando a matriz do essencialismo. Quem me conhece sabe que eu sou um essencialista por intenção, porque a minha vontade era fazer tudo. Era fazer um monte de coisa, era dar conta de um monte de coisa, das coisas úteis, das coisas inúteis, mas não dá. Então a gente precisa o tempo inteiro entender o que é essencial, ou seja, o que é mais importante, do que não é essencial, do que é uma distração. E isso a gente faz olhando para trás, como estão os nossos dias, isso a gente faz no momento presente, vendo o que nós estamos fazendo, e a cada novo convite para o futuro. Vindo para essa gravação, uma parceira me manda uma mensagem e fala: você vai querer ir em tal evento? É um evento corporativo que ela me chamou para ir, onde eu estaria lá como um participante. Existiriam bônus de estar ali, existiriam ônus de estar ali, existem. E eu fiz uma leitura rápida do cenário, entendi quais eram as outras coisas que tinham na minha agenda e falei, olha, dessa vez não vai dar para participar porque eu tenho isso, isso, isso. Então percebe que é o tempo inteiro fazendo escolhas que vão nos aproximar ou nos distanciar daquilo que nós queremos alcançar. Produtividade real, não essa produtividade maluca que vendem por aí. É uma produtividade para a gente colocar nossa atenção, nossa energia, nossa intenção, criar esse tempo para aquilo que importa para a gente. Qualquer coisa diferente disso vai ser tentar zipar as coisas num tempo, vai ser tentar encontrar meios obscuros de resolver as coisas, seja de forma superficial, seja de forma mentirosa. Nem todo mundo tem uma rede de apoio gigantesca que pode delegar uma série de coisas e se dedicar só a uma coisa, até porque a nossa vida não é essa coisa só unilateral. Nós somos mais do que só trabalho. Cada vez mais, grandes empresários começam a dizer, caramba, preciso desfrutar mais da minha vida agora que eu fiquei rico. E isso mostra muito a prioridade. Colocar o dinheiro acima de tudo, o dinheiro importa, o dinheiro é importante, sem dúvida, porque ele é meio de... E não vou aqui bancar o bom moço falando que não, dinheiro não importa, sim importa, mas há outras coisas que importam que o dinheiro não compra. Suas relações familiares, o dinheiro não compra o tempo com a sua família, o dinheiro não compra a sua saúde que está sendo deixada de lado. Por mais que você faça uma cirurgia bariátrica e você emagreça 60 quilos em uma semana, você já terá consequências disso. Então, como disse outro dia uma dona de um coworking para mim, não seja como um dos clientes dela lá, que ela disse, caramba, tem um cara lá que disse que tá com medo de se divorciar, porque não aparece mais em casa de tanto que trabalha, porque está focado numa captação de investidores lá da startup dele. É uma escolha que se faz, uma consequência que se terá,
e a liberdade de se escolher. Então, o que eu quero propor sempre aqui é que você se ocupe daquilo que importa para você. Não tenha tempo mesmo. Mas não tenha tempo porque você está investindo 100% do seu tempo em coisas que importam. Outro dia, me fez lembrar uma história que outro dia um grupo de amigos lá do WhatsApp mandaram um convite para um churrasco. Amigos de muitos anos, mas amigos que eu não tenho mais uma relação próxima e, do ponto de vista de prioridade, eles não são mais a prioridade para mim. Existem outros amigos que são prioridade para mim, porque se conectam em valores, são amigos que têm filhos da mesma idade que os meus filhos, que existem mais interesses legítimos ali naquela relação. Interesses no bom sentido, né? Uma relação genuína e generosa. Eles me perguntaram, Stênio, você pode ir tal dia churrasco? Eu falei, não, não posso. E aí um deles falou, pô, significa que a gente não é prioridade para você? Aí eu falei para eles, entre a minha família, entre a minha saúde, entre o meu tempo para Deus, vocês vêm depois mesmo. E tá tudo bem. Eles não deixaram de gostar mais de mim por isso, mas também se deixassem, não tinha muito o que fazer. Porque são escolhas que a gente faz. Então, que nós assumamos a responsabilidade das nossas escolhas. Se você quiser ajuda para esse processo, curta esse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe com pessoas que você acredita que também possam ser beneficiadas por esse conteúdo. E vamos, semana a semana, construindo uma nova forma de pensar a produtividade. É mais do que uma técnica, é mais do que uma ferramenta. Claro, tudo isso ajuda, e eu te ensino isso no método Ordem no Caos, você pode saber mais aqui no link da bio, da descrição. Eu posso te ensinar isso, mas não é só sobre isso. É uma mudança de visão sobre a forma de lidar com a vida, sobre as escolhas que a gente faz. Como disse um mentorado meu, cara, isso aqui é um estilo de vida. Isso aqui não é uma técnica ou uma metodologia, é um estilo de vida que vai funcionar você como empresário, vai funcionar você como autônomo, vai funcionar você como pai de família, mãe de família, vai funcionar em qualquer contexto, porque é uma forma de enxergar a vida e a partir desta visão fazer escolhas mais conscientes, que te deixem mais leve, mais congruente com aquilo que você acredita e com resultados que têm a ver com aquilo que você quer construir. Não o que os outros disseram que você tem que construir, não com o que dizem que você tem que construir. Tá bom? Então, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.